tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou sempre feliz aqui na companhia do Jean Lourusso, que já manda um oi para nós, e na companhia do meu filho Vitor, sempre levando para vocês o que há de melhor no estudo da espiritualidade, né? O que a rádio ela deseja para você, que através dos programas, isso te contribua para que você consiga entender, compreender melhor, aprender e tomar consciência que de repente você vai ter mais conhecimento conhecimento é poder, né? Então você vai conseguir aí até conversar com os amigos, com as amigas, formar uma opinião mais consistente sobre temas da espiritualidade. E claro, né, gente, eu não podia deixar de falar. Me perguntaram muito, eu recebi muitos e-mails, né, as postagens no Facebook, para falar sobre o que aconteceu lá em Janaúba. Se eu não me engano, já são 10 mortos. Se eu não me engano, são 8 crianças e 2 adultos, incluindo aí a professora, que eu quero depois dar uma ressalva sobre ela. E as pessoas perguntam, Mônica, você sempre fala que o anjo da guarda é para proteger. Como é que pode? Como é que isso pode ter acontecido? De repente Deus não estava, Jesus não protegeu, a Virgem Maria. Gente, eu queria muito que fosse assim, adoraria que fosse assim, adoraria que com as nossas orações Jesus se prontificasse a nos orientar, a Virgem Maria nos proteger, a Deus Todo-Poderoso poder querer só o bem, mas não dá, é impossível. O que acontece? Como é que a gente pode explicar, através da angelologia, o que aconteceu? Primeiro, os anjos propagam a proteção através da intuição, do intuire. Por exemplo, quando o segurança ele comprou a gasolina e colocou aí, talvez, não sei aonde, como é que ele colocou, ele conservou essa gasolina na casa dele, que tipo de recipiente. Uma coisa que a gente, por exemplo, mora no interior, né? E a gente tem que cortar grama, tem que comprar gasolina para cortar a grama. E é difícil, até porque é proibido. Como é que um homem compra 8, 10 galões, fica armazenado na casa e depois ele ateia fogo na creche? Como é que ele conseguiu fazer isso, se já é algo proibido? É por isso que gera tanta confusão na relação à espiritualidade. Como é que o rapaz, que de repente o cara da bomba, ou de repente pode ter sido um posto muito simples, como é que eles não sentiram? É o que eu falo, o anjo da guarda, ele pode ter tocado o coração do frentista, e o frentista fala, poxa, que estranho, esse cara comprou 10 galões de gasolina. Ou como é que não passou pela cabeça de alguém a possibilidade de um dia, Deus o livre, que foi o que aconteceu, deles não terem extintor no lugar, na creche? Como é que pode? E aí a gente vai certamente ouvir relatos da mãe que no dia teve uma intuição ou perdeu a hora para levar o filho ou a filha na creche e acabou sendo salva. E as pessoas me perguntam sobre isso. Assim, Mônica, como é que os anjos não eliminam a fome da África? É uma visão até um pouco romantizada. Os anjos não têm condição de pegar uma cesta básica, colocar no ombro, e eles são etéricos, gente. Mas o anjo pode conscientizar uma pessoa, um empresário, ou você mesmo que está me assistindo, a fazer doações. Essas doações chegam para o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, ou para instituições sérias, e você faz com que as coisas comecem a melhorar. Ou quanta gente aqui do Brasil, evangélicos, atores, que fazem campanhas esplêndidas na África, e eles conseguem levar água para comunidades carentes. Então, isso é uma atuação do anjo, né? É isso mais ou menos o que aconteceu. Com um rapaz que ateou o fogo, ele dotado de pura maldade, infelizmente ele vai ficar naquela situação até da queima dele por muito tempo. Esse homem vai sofrer aí por muito tempo, em outra dimensão, num lugar certamente muito horrível e muito terrível. Já as crianças que tiveram essa morte terrível também, elas iriam para esse plano etérico ou céu, e por conta da pureza, por conta da inocência, eles sim ficariam próximos aos seres angelicais. E aproveitando, né, e falando também sobre o que tinha acontecido uma semana antes, em Las Vegas, né, onde um maluco atirou em 58 pessoas e feriu 500 pessoas. Eu tinha até acabado de postar no Facebook, dizendo que nós éramos solidários as famílias das vítimas que sofreram tudo isso, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto isso está se tornando banal.
quando a gente coloca, as pessoas falam, imagina, vira uma banalização. As pessoas não estão tendo mais a compaixão. Se eu não me engano, eu não consegui assistir porque tiraram do ar, eles tiraram do vídeo do ar. Parece que uma cantora, enquanto estava acontecendo, ela estava dando uma entrevista, uma cantora americana, estava ao vivo, e ela simplesmente toda deitada num sofá, ela toda diva, ela é muito diva mesmo. E a situação dela, por um minuto, ela nem parou, ela continuou na mesma posição de diva e continuou falando como se aquilo fosse a coisa mais normal. E é isso que eu venho falando nas redes sociais. A gente está tornando tudo muito banal. E eu fico muito triste como espiritualista. Eu confesso que no dia que aconteceu tudo isso, eu fiquei totalmente comovida, assim como você, e eu não quero acreditar que o mal é mais forte que o bem. Eu não quero acreditar, né? E mesmo a atuação dos anjos da guarda para as crianças, eles não conseguem ter aquela força que nós teríamos, porque a consciência, a razão também das crianças, ela é muito pequena ainda. Então a gente tem que orar, pedir a Deus, pedir aos anjos, pedir pela humanidade, né? Parece que ninguém sabe, mas parece que o terceiro segredo de Fátima revelado, lembrando que dia 12 é o dia de Nossa Senhora, 300 anos da aparição dela, o terceiro segredo de Fátima é exatamente isso, é o que está acontecendo, né? E quando a pastora viu, na verdade, poderia ter culminado no dia 11 de setembro, na queda das Torres Gêmeas, e essa loucura, esse caos, e, entre outras coisas também, a possível maioria de fiéis muçulmanos, mais muçulmanos do que católicos, que seria aí o início da queda da Igreja Católica. Seja o que for, é tudo muito triste. A gente tem que se unir realmente em oração, pedir sempre aos anjos proteção e a gente tentar ter uma vida com mais amor, com mais carinho, ter consciência também no que a gente anda fazendo e pensando e desejando e ter sempre a possibilidade de entender que dias melhores virão, e eu tenho certeza que virá. Dias melhores virão sempre, eu sou otimista. Eu quero deixar aqui um comentário, né? A professora, a Ellen Abreu, essa mulher mesmo com o corpo 90% queimado, ela em chamas, ela conseguiu lutar com o segurança que estava continuando e ateando fogo em todo mundo, ela conseguiu salvar algumas crianças. Pena que na janela tinham grades, ela poderia ter jogado para fora as crianças em chamas, ela poderia, não conseguiu porque as grades eram grades chumbadas, ela não conseguiu ter uma outra atitude. Então, que Deus a tenha. Para mim, a Ellen Abreu, na verdade, eu até coloquei um post sobre ela, a Ellen Anja Abreu. Essa mulher é uma mulher incrível e eu desejo que ela tenha todo o amor cósmico do mundo. Essa mulher é uma anja, né? Que Deus a tenha em bom lugar. Segundo a consciência judaica, o estudo judaico, por que todo esse mal acontece? Sabe por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio me dá a possibilidade de eu entender sobre o bem e mal e optar pelo que eu quero fazer. O problema é o seguinte, eu creio estar usando bem o meu livre-arbítrio, meu filho, Jean, vocês que estão me assistindo, mas a má pessoa, ela usa muito mal o livre-arbítrio. E aí acaba acontecendo essas tragédias, né? E não podemos deixar de esquecer também que tudo isso está vindo à tona porque simplesmente nós abandonamos Deus. Nós matamos Deus, estamos matando. Quando a gente mata uma criança e viramos as costas para essas crianças que morreram queimadas, a gente está matando Deus também, né? Já dizia Nietzsche. É triste falar, mas é a máxima do Nietzsche, né? Deus está morto. Aparentemente, como eu falo, eu sou otimista. Eu acredito, ministro aula sobre anjos da guarda, eu tenho que acreditar sobre a fatalidade e a maldade desse homem. Certo? Vamos continuar com as dúvidas, com as perguntas que vocês mandam para mim? Então vamos lá, olha. Boa noite, Mônica, porque ela me mandou, se não me engano, 2 dias atrás. Mônica, eu gostaria de saber, a minha sogra, ela está com Alzheimer e ela vive rogando praga para todo mundo. E o meu marido, meu filho, e o meu marido, que é o filho dela, fica muito triste quando ele escuta ela rogando praga para todo mundo. Você pode me dizer se essas pragas pegam, mesmo ela estando doente? Pois dizem que praga de mãe pega. De tudo que eu li, de tudo que eu estudei, aparentemente pegaria, mas é claro que ela não tem a consciência do que ela está falando.
O certo é quando ela te praguejar, quando ela rogar a praga, você mentalmente, você e o seu marido, enfim, as pessoas familiares, os familiares que estão na casa, é você mentalizar, frase de Jesus que está na Bíblia, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus. Ela está rogando a praga a você, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus, tá bom? Isso vai fazer com que a praga não pegue. E é muito delicado, né? A minha mãe também, com mais de 80 anos, quando ela desencarnou, ela estava com Alzheimer e ela praguejava para mim, para minha irmã, e nós cuidávamos dela, né? Então ela ficou em casa 6 meses antes dela desencarnar e ela ficou com a gente cuidando dela, e ela rogava praga o tempo inteiro. E enquanto a gente estava até limpando ela, né? Porque eu e a minha irmã cuidávamos dela em tudo, porque ela não tinha nem condições de... A parte fisiológica dela tinha parado. E eu e a minha irmã só mentalizando, protege-me Deus, protege-me Deus, protege-me Deus, tá bom? Que mais? Mônica querida, sou católica e sempre que faço uma oração ou quando eu vou à missa, eu não paro de bocejar. É incrível. Quem vê pensa que eu estou sempre morrendo de sono. O que isso quer dizer? Dependendo, vocês já devem ter notado, quem me acompanha aqui na Rádio Mundial, eu tento falar sempre o mais rápido possível, porque a sintonia e o entoar da minha voz pode gerar na pessoa, principalmente assuntos religiosos, místicos, espirituais, pode bater em você numa frequência que vai fazer com que você tenha sono. Então, mesmo você acordado ou não, isso também tem relação com o relaxar, com o meditar. Então, é importante que a gente tenha até uma consideração, até de falar até um pouquinho mais rápido, para que você não tenha o sono. É uma coisa, inclusive, que eu me disciplino. Mas se você está numa missa, está num lugar, está ouvindo, e o padrão, a frequência, ela é muito monótona e muito rítmica, não tenha dúvida que você vai cair no sono. Quanto a bocejar, segundo a explicação espiritualista, você pode estar... Não se esqueça que durante a missa ou algum exercício espiritualista, está havendo uma limpeza no ambiente. Alguns pontos de negatividade poderiam tentar entrar na tua aura, e ele entraria por onde? Através do umbigo, no segundo chakra, e essa energia que você quer retirar, que é uma energia negativa, na verdade ela sai na forma de bocejo. Então, tem até outras coisas curiosas, como na forma de bocejo e até na forma de pum, você acredita? Então, é uma forma do organismo estar querendo limpar dessas energias mais pesadas. Quando você tiver essa vontade de bocejar, você vai fazer o sinal da cruz, pode ser com o polegar, faz 3 vezes o sinal da cruz para limpar a tua energia e, como eu já falei, já expliquei para vocês, você pode usar uma peça íntima da cor vermelha também, é uma forma de segurar as energias. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, ela perguntou também das crianças. Isso foi pergunta a semana inteira. Olha, eu ouço muito falar que crianças são protegidas pelos anjos até os 7 anos de idade. Na verdade, o teor angélico da criança até os 7 anos de idade é 100%, né? E me explique o que aconteceu na creche de Minas Gerais. Ela estudou, não encontrou respostas. Eu já expliquei no começo do programa. Mônica, me chamo Mônica também. Eu gostaria de saber por que quando eu boto o olhar em uma pessoa e eu falo, ela não presta, é bater e ver. No decorrer, a gente vê ao longo da vida que essa pessoa realmente não prestava. Por que isso acontece? Porque assim, nós temos junto a nós o nosso anjo bom, que é o nosso anjo cabalístico, né? O que é o extensor de Deus, a extensão de Deus. E também ao nosso lado, nós temos o anjo contrário. É muito comum em filme, em desenho, você ter o anjinho batendo asa e o diabinho do lado da pessoa. É o anjo bom, é o anjo mau, é a energia yin e a energia yang. Provavelmente essa moça, que é a Mônica, ela consegue ver o anjo contrário das pessoas, então ela vê. E realmente, é o que no Candomblé a gente fala, na Umbanda, meu santo não bateu com o santo dela. Então, na verdade, você consegue ver o gênio contrário, ele consegue expor para você. Provavelmente a Moniquinha aqui deve ter mediunidade, né? Deve ter uma sensibilidade, e quando você bater o olho e dizer essa pessoa não presta, então é tiro e queda, você vai ver realmente que ela vai acabar aprontando uma. Na verdade, foi o que eu expliquei. Somos todos nós dotados do anjo bom e do anjo mau, de um caráter positivo e de um caráter negativo. Tomar cuidado mesmo, e a gente tem que disciplinar.
Para mim, como professora da angelologia, é um exercício hercúleo, diário, tentar fazer o melhor para mim e para as pessoas dos quais eu oriento, para não pisar na bola nunca. É um exercício, tanto que eu tenho algumas reflexões. Por exemplo, eu me abstenho de bebida alcoólica. A última vez que eu ingeri alguma coisa foi em 2007. Aí você fala, Mônica, que vida complicada. Eu prefiro não beber do que fazer alguma bobagem. E não é que eu tenha extrapolado, mas quando eu bebi em 2007 junto com amigos, especialmente com um amigo, eu falei uma coisa indevida para ele que o magoou. Eu falei, nunca mais eu quero ingerir nada alcoólico não quero magoar ninguém. É uma disciplina. Então, que nem eu contei para vocês, eu me tornei vegana depois de 54 anos de vegetariana. Mas nós temos médicos, médiuns, místicos, videntes, esoteristas, espiritualistas, que comem carne também e têm uma vida muito íntegra, muito bacana. Para mim, é importante ter essa disciplina corporal. Então, é uma coisa que eu me abstenho, eu não fumo, enfim. Tento dormir o máximo possível, ter horas para dormir, me reservo, não gosto muito de ir em festas. Mas por quê? Porque eu estudo a espiritualidade e eu estudo sobre os anjos. Então, eu prefiro me reservar, eu tento ter uma vida que me traga esse tipo de tranquilidade. Mas, pelo amor de Deus, não quero que me sigam, não façam o que eu faço, cada um faz e tem. Aliás, eu vi hoje um post de uma pessoa, ele falou, Mônica, fico feliz que você seja vegana. É muito bom que você seja, pelo menos sobra mais bacon para mim. Legal. Eu ainda dei risada com ele, ri. Por mim, tudo bem, ele faça o que ele quiser e eu também. Eu acho que a gente tem que se respeitar, né? É isso que é o que vale frente à espiritualidade. Mônica, eu sou de... deixa eu ver, peraí. Mônica, eu fiz o curso com você há muitos anos. Quando eu vejo as minhas cartas, há anos, eu vejo que as previsões não se realizam. Eu não sei o que eu pensar. E quando eu vejo para as outras pessoas, sempre eu acerto, é verdade. Aquela máxima do casa de ferreiro, espeto de pau. Para mim também, agora nem tanto, mas até 2008, 2009, não, até 2013, se eu não me engano. Eventualmente eu ia num amigo meu que era astrólogo e eu adorava que ele via coisas diferentes do que eu via quando eu via a minha carta de revolução de 2017, 18 e tal. Então, bacana. É legal você ter uma opinião de uma outra pessoa. E, realmente, na casa de ferreiro espeto de pau, a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia que a gente não consegue ver até os erros que a gente está passando ou cometendo. Então, é sempre bom ter uma opinião de uma outra pessoa de fora para corrigir, colocar a gente nos trilhos de novo e ver o que a gente pode melhorar. Então, e a gente é boa para falar com os outros, né? Para a gente mesmo, quando a gente abre as cartas para a gente, realmente eu concordo com você. Outra pergunta, ó. Eu sou de Campo Grande e eu gostaria de saber se é possível que uma pessoa sofra a vida toda de influências espirituais, mesmo que ela não faça limpeza. Mesmo assim, nunca tem um fim? Olha, eu acho muito delicado você falar que a tua vida inteira teve mais prejuízo do que coisas boas. É claro que na vida nós passamos por momentos ruins e momentos bons. Eu, particularmente, eu tive uma vida aí em alguns anos com muita, muita, muita dificuldade. Enfim, muito complicado. Depois, até passados alguns anos, hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada, mas eu tive aí uma infância, uma adolescência e começo da minha mocidade passando por muitas diferenças, por muitos problemas. Mas esse sintoma aqui, o jeitinho que ela está falando, pode ser que ela esteja passando por uma depressão, quando ela fala que nunca tem fim. Pode ser que ela esteja passando por processos depressivos, né? Deixa eu ver. Falamos da sogra, deixa eu ver outra pergunta, peraí. A mesma pergunta, olha, gostaria de saber como é que a espiritualidade encara o mal de Alzheimer. Mônica, gostaria de saber mais sobre o que acontece com o nosso espírito quando nós estamos dormindo. Às vezes eu sonho que eu estou trabalhando, sempre com uma grande equipe, apesar de trabalharmos muito, nós estamos sempre em harmonia. O sonho, ele é um limpador aí, ele vem para limpar, ele vem para trazer paz para o teu dia a dia. Aliás, é uma coisa interessante, toda vez que você tiver para tomar uma decisão, toma no outro dia, descansa, dorme, deixa teu cérebro descansar um pouquinho, parar com a loucura que foi naquele dia a dia e amanhã você dá a resposta para a pessoa.
para você ter mais tempo para o teu cérebro achar saídas para você. Por isso que é bom você não tomar decisões quando você está muito feliz ou muito triste. Na verdade, o sonho é a nossa caixinha, a nossa lixeira. Então, geralmente, a pessoa pode ser a pessoa que tem muito pesadelo, por exemplo, sonhos pesados, sonhar com sangue, certamente ela está tendo uma vida, como é que fala, um dia a dia com muito sofrimento. Então, no caso dessa minha amiga, quando ela fala que sonha que está trabalhando, que bom. A gente entende que ela tem um dia a dia tranquilo e ela ainda sonha que está trabalhando, é muito bom. Dependendo do tipo de organização, de como o sonho está aparecendo, realmente pode ser um reflexo de um pseudo-descanso. Mas se você sentir que você está trabalhando em um outro plano astral, pode entender que o seu espírito, já que nós estamos ligados pelo cordão de prata quando nós fazemos a projeção astral, porque toda noite a gente sai do corpo e viaja por outros planos, reencontra amigos, acontece um monte de coisa. Eventualmente, invariavelmente, eu sonho com os meus consulentes nas quais eu faço mapa astral e eu estou abraçando, eu estou ajudando, eu estou cuidando, e as pessoas sonham comigo. Então, existem essas projeções. Quando ela diz que sonha e de forma tranquila, não tem problema, está tudo bem. E a última pergunta de hoje, ó. Mônica, show de bola, eu sigo um ritual que é a técnica que você passou no livro A Magia dos Anjos Cabalísticos, que é a carta ao anjo. Tem ajudado bastante. Mas eu gostaria de saber porque muitas vezes eu sinto a ausência do anjo em um determinado momento e como é que eu poderia restabelecer esses sinais de que ele está ao meu lado. Lembrando que o nosso anjo da guarda, ele é muito limpinho, ele é muito etérico, ele é muito puro, né? Então ele não consegue ficar nesse mundo material, ele fica no outro plano, que é o plano etérico ou céu. Segundo a Cabala, durante 20 minutos do dia, o seu anjo ele vem, ele consegue retirar das suas informações da tua aura, as informações que você tem, os seus pedidos, ele leva para outro plano para começar a dar encaminhamento no que você realmente precisa. Quando o meu amigo ele fala, Mônica, por que eu sinto a ausência? Foi exatamente o que o Jô Soares me perguntou quando fiz o programa com ele a primeira vez. E realmente, eles não estão 24 horas com a gente na Terra. Eles ficam no outro plano. Na verdade, eles conseguiriam ficar pertinho da gente só 20 minutos todos os dias. Então, assim, essa ausência é natural. Você pode religar com o teu anjo, que é o religare, né? Através de salmo, através de uma oração. Mas a perspectiva real de você sentir essa ausência, ela realmente é verdadeira por conta do que eu acabei de te explicar. Tá bom? Olha, tenho um monte de pergunta. Quero mandar um beijo grande para todas as pessoas que me mandam as perguntas com tanto carinho. Devagarzinho a gente vai lendo, eu vou explicando para vocês. Semana que vem tem mais. Lembrando que eu fico à disposição de vocês. Lá eu tenho uma editora onde vocês podem ligar para tirar as dúvidas no 011 4708 1950. Vocês podem mandar as dúvidas através do e-mail, que é o m.buon@terra.com.br. Os livros, vocês já sabem, vocês podem pesquisar lá no meu site, que é o www.companhiadosanjos.com.br. Quer me seguir no Insta? Mônica dos Anjos 72, tá bom? Domingo que vem eu volto para mais um programa, show de bola, mais um programa Mônica Bonfilho. Gratidão, namastê. Obrigada.